Olá, primeiro eu espero que você esteja bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia. Escolhe aí um cantinho sossegado da casa de vocês aí, certo? A gente vai dar continuidade com a matéria, certo? Lembrar que a parte escrita da aula de hoje, então o material da aula de hoje, tá aí no arquivo de Word que eu já enviei para vocês. Então, dá uma olhadinha lá que tem tanto a parte de texto, a parte visual, então as figuras, quanto às atividades da aula de hoje, certo? Então, abre lá junto, certo? Com a aula, presta atenção então naquilo que o professor vai falar da aula de hoje, faça a leitura e resolva as atividades aí, certo? Então, continuidade da matéria, tá? Da penúltima aula, da última aula a gente trabalhou aí os exercícios, né? Tá? Do em casa. Vamos continuar trabalhando o citoplasma, tá? Falando sobre as organelas. A última que a gente conversou foi sobre o complexo de Golgi, então foi a organela complexo de Golgi, onde eu já havia comentado já que ela forma uma vesícula na extremidade dela. E essa vesícula aí, essa bolinha que se forma aí, é outra organela, tá? Que recebe o nome de lisossomo, tá? Então, a primeira organela que a gente reconhece hoje, tá, é o lisossomo. O lisossomo ele trabalha, tá, num pH bem ácido no interior da célula. Então quer dizer que ele digere tudo. Logo, a sua função no interior da célula, então a sua função como organela é digerir, é fazer a digestão intracelular. Então essa organela aqui, ela quebra tanto macronutriente quanto substâncias que não são importantes. Ela vai fazer ali uma quebra, tá? Então ela vai fazer uma quebra de substâncias, dessas moléculas aí no interior da célula. Ela exerce um papel também tremendamente fundamental, que eu posso dizer que é a reciclagem da célula. Então, é essa organela aqui que, quando ou um compartimento, uma organela, alguma parte da célula não está mais respondendo de acordo, é essa organela que pega essa estrutura, pensar assim, alguma organela, uma mitocôndria que parou de produzir ATP ali, e vai destruir ela. Então vai fazer o que a gente fala de autofágico, tá? Então ele acaba recebendo o nome de vacúolo autofágico, porque acaba engolfando, tá, a estrutura que já não corresponde, mas já não está mais dando o suporte necessário para o interior da célula, e ela vai destruir, ela vai digerir toda essa organela aí, e depois o que for interessante ela guarda para o interior da célula, o que não for ela manda para o meio extracelular. Então essa é a importância do lisossomo, tá? Então, fazer a digestão intracelular. Também ela tem uma outra função tão associada a isso, que é chamada de apoptose. Já estudamos já em algumas aulas que a célula tem um programinha, ela é programada já, ela não nasce para viver para sempre. Então ela já nasce já para um ciclo já de vida. Então como se fosse um reloginho, então ela já nasce já programada para saber quando ela vai deixar de existir. E para ela deixar de existir, utiliza-se essa estrutura aí, tá? Então é a própria autodestruição. Então a palavrinha apoptose ela está associada à autodestruição da célula. Em algumas aulas a gente já aprendeu, já que eu acho que eu posso dar como exemplo a hemácia. Ela dura aí por volta aí de 120 dias, de 90 a 120 dias na nossa corrente sanguínea. Passado esse tempo, ela já ficou velhinha, já está já desgastada, ela automaticamente começa a sua autodestruição. Então ela começa a se digerir, começa a provocar a própria digestão dela e dessa forma, tá, começar a se quebrar em várias partes e deixar de existir,
certo? Então essa daí é a apoptose, certo? Então falamos já sobre o lisossomo. Passa-se agora para outra organela. Essa organela aqui, ela é interessante, ela é membranosa, duplamente membranosa, é a mitocôndria. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar, a mitocôndria ela libera ATP. Então é a organela responsável pela energia da célula. Então é ela que fornece energia para que a célula permaneça funcionando. Seria a central energética da célula. Eu já comentei já que a mitocôndria ela é uma organela que é duplamente membranosa. Então ela tem duas camadas de membrana, certo? Então, e ela apresenta cristas, certo? Então ela é toda cheia de vilosidade. Característica dela é possuir DNA no seu interior. Das organelas que a gente estudou até agora, nenhuma delas tinha material genético. Essa organela aqui, ela já apresenta material genético no seu interior. Curiosidade, eu já falei já que ela participa da liberação de energia. Quando vai fazer teste de paternidade, teste de DNA, né? O material genético colhido, tá, para saber ali se a criança é realmente da família, o mais fácil é o da mãe. Porque na hora da concepção, se a gente imaginar o seguinte, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram. O espermatozoide ele tem a característica dele, então ele tem aquele corpinho dele lá, então tem o acrossomo, tem o flagelo para ele se locomover. Pro flagelo se locomover, ele precisa da mitocôndria, que libera energia, e até quando está liberando energia, o flagelo está batendo e o espermatozoide está se movimentando. Quando há a fecundação, a concepção ali, o que entra no óvulo, no gameta feminino, é só o material genético. Então é aquilo que está no acrossomo, então, que bate lá na membraninha do óvulo e passa o material genético do pai ali para a mãe, certo? Para o óvulo. Então o espermatozoide libera seu material genético para o interior do óvulo, se une lá à fecundação. A parte do DNA mitocondrial do pai não vai passar. Então a criança sempre carrega, então o filho sempre carrega o DNA mitocondrial da mãe. Tá? Então tem essa curiosidade aí, essa parte interessante aí. Então que quando os cientistas e forenses vão fazer ali um estudo sobre quem é a família de determinado indivíduo que se achou, é muito mais fácil, tá? Então estudar em cima do DNA mitocondrial que está presente na mitocôndria do indivíduo, vendo com o da mãe, que dá mais certeza do resultado, certo? Então, visto já essa parte já da mitocôndria, então é ela que libera o ATP, certo? Então é ela que dá a energia. A gente passa para a próxima, tá? Então a próxima organela é o cloroplasto. O cloroplasto que está presente apenas em 2 reinos. Então está presente nas algas, reino protozoa, e presente no reino vegetal. O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. No seu interior existem lamelas, essas lamelas são cheias de um pigmento verde chamado clorofila, que absorve luminosidade. E disso daí eles produzem daquilo que é inorgânico algo orgânico. Então com água e gás carbônico vai produzir glicose, tá? Um carboidrato simples aí, um carboidrato monossacarídeo. Então o cloroplasto é a organela que é responsável pela fotossíntese. Aí, de curiosidade, tá? É que ele também apresenta o DNA circular, como a mitocôndria. Daí que eu falo da historinha dos dois aí, tá? Existe uma teoria, tá? Que ela fica mais pautada como uma hipótese,
que é chamada de endossimbiose, tá? Então, teoria da endossimbiose, mas que funciona mais ou menos como uma hipótese, certo? Mas hoje cada vez mais sendo aceito, em que lá no oceano primitivo, quando se formou a primeira célula, aí se a gente volta lá para aquelas aulas lá do fundamental, a gente aprendeu o seguinte: no oceano primitivo tinha as células que eram heterótrofas, certo? Em dado momento, eram células que tinham que buscar seu alimento. A produção de energia era algo feito no citoplasma, então a sua forma de produzir energia era através da fermentação. E nessa teoria fala o seguinte, que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto eram entidades que estavam nesse oceano aí, que em dado momento foram fagocitadas pela célula. A célula puxa para o interior e não digere, não faz nada, ela segura isso daí, certo? Porque é interessante, porque a mitocôndria começa a produzir energia de uma forma eficiente, certo? Então produzir mais ATP, e enquanto o cloroplasto faz o papel da fotossíntese. Então, para alguns organismos primitivos, eles começam a produzir seu próprio alimento. Isso é chamado de teoria da endossimbiose, tá? Que hoje a biologia está aceitando cada vez mais. Então é algo que a gente tem que lembrar, porque é teminha de vestibular, então coisa que se cobra, tá? Tanto em Enem quanto em vestibular. Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Eu auxilio aí no que for necessário. No mais, tenha um ótimo dia aí. Tchau, tchau.